Oi, pessoal, tudo bem? E aí, bora resolver mais uma questão dos Institutos Federais? Nesse vídeo de hoje, nós vamos resolver a questão de número 30 da prova de matemática do IFSP de 2026. Então, vamos ver juntos a questão para entender o que ela está pedindo. A questão diz assim: 5 casas consecutivas em uma rua possuem 5 cores diferentes em suas fachadas frontais, sendo uma amarela, uma azul, uma branca, uma marrom e uma rosa. A rua é uma ladeira íngreme, e a casa da fachada amarela não é a localizada no ponto mais alto da rua. A casa da fachada branca fica entre a casa da fachada rosa e a casa da fachada azul. A casa da fachada marrom fica no ponto mais baixo da rua. Quantas possibilidades diferentes de posição existem para a casa da fachada rosa? Então, pessoal, nessa questão nós temos uma situação como essa que eu coloquei aqui para vocês. A gente tem 5 casas que ficam numa rua íngreme e a gente quer saber quantas possibilidades existem para a casa da fachada rosa. Ou seja, em quantos lugares que eu posso colocar a casa rosa aqui que eu continuo satisfazendo as condições do enunciado. Então, vamos entender o que o enunciado dá de informação para a gente que ajuda a descobrir qual a posição das casas. Então, a primeira informação importante é que o enunciado fala que a casa da fachada marrom fica no ponto mais baixo da rua. Ou seja, essa casa aqui é a casa marrom. Então, deixei ela aqui marrom para a gente lembrar que ela é marrom. Além disso, o enunciado ele também fala para a gente que a casa amarela ela não é a casa que fica no ponto mais alto da rua. Ou seja, essa casa aqui, ela não é amarela. Aí, pessoal, o que mais que a gente sabe? A gente sabe que a casa branca, ela fica entre a casa da fachada rosa e a casa da fachada azul. Ou seja, pessoal, a gente tem uma casa que ela é branca e do lado dela a gente tem que ter uma casa rosa ou azul e do outro lado uma casa que é rosa ou azul. Então, vamos pensar quais casas aqui que podem ser a casa branca de acordo com as condições que a gente tem. Então, pessoal, essa casa aqui, ela pode ser a casa branca? Não, né? Por quê? Porque do lado dela, a gente só tem uma casa marrom. E como ela fica entre a casa rosa e a casa azul, não ia ter nenhuma casa rosa nem azul desse lado daqui. E essa outra casa aqui, pessoal, ela pode ser a casa branca? É a mesma situação, né? A gente não tem nenhuma casa aqui do lado direito dela. E como a casa ela fica entre a casa rosa e azul, a gente ia ter que ter alguma casa aqui do lado que fosse pelo menos rosa ou pelo menos azul. Mas como a gente não tem, então essa aqui também não pode ser a casa branca. E aí, pessoal, sobram essas duas casas aqui do meio. Então vamos pensar. A casa branca, ela pode ser essa daqui? Se essa casa for branca, eu posso ter uma casa rosa aqui, por exemplo. Essa casa aqui pode ser azul, porque eu já sei que ela não pode ser amarela, né? E essa aqui é amarela. E essa casa ela ia ficar entre a rosa e a azul? Ia, né? Porque essa aqui ia ser rosa e essa aqui ia ser azul, por exemplo. Então essa casa aqui ela poderia ser branca. E essa outra casa aqui? Mesma situação. Se essa casa aqui for branca, essa daqui poderia, por exemplo, ser rosa. Essa daqui poderia ser azul e essa daqui poderia ser amarela. A gente ia continuar satisfazendo as coisas do enunciado. Então, pessoal, qualquer uma dessas casas aqui poderia ser a casa branca. Então, pessoal, vamos desenhar agora quais cenários que podem acontecer. E assim a gente vai contar em quantas posições a fachada rosa ela poderia estar. Então, a gente já sabe que essa casa aqui não é branca. Então, vamos ver se ela pode ser rosa? Imaginem que essa casa fosse rosa. O que eu sei? Eu sei que entre a casa rosa e a azul tem uma casa branca. Então, essa casa aqui, ela poderia, por exemplo, ser branca. E aí eu sei que essa casa aqui ela não pode ser amarela, então a amarela poderia ser essa aqui. E aí essa aqui poderia ser azul. Então, pessoal, nessa primeira situação aqui, a gente estaria cumprindo todos os requisitos do enunciado. A gente teria uma casa branca, que está entre a rosa e a azul, então ela está entre as duas. A amarela não fica aqui, e essa aqui não é branca, nem essa aqui é branca. Então, a gente já tem uma possibilidade de posição para a casa rosa. Então, eu vou deixar aqui 1. Aí agora vamos continuar testando, andando sempre com a casa rosa uma casa para frente. Então imagine que essa casa aqui fosse a rosa. O que a gente sabe? Que tem uma casa branca que está entre a casa rosa e a azul. Então, a casa azul ela não poderia estar aqui, porque daí eu não ia ter nenhuma casa branca no meio da rosa e da azul, né? A casa azul teria que ser essa. Essa aqui seria a branca, que está entre a rosa e a azul. E essa aqui seria a amarela. E aqui, pessoal, nessa situação a gente também cumpre todos os requisitos enunciados. A gente tem uma casa branca entre uma casa rosa e azul. E a casa amarela ela não é a casa aqui do topo da rua. Então, vou colocar aqui que a gente tem mais uma possibilidade de alocação da casa rosa. Aí agora eu vou mandar mais uma posição. Imaginem que a casa rosa ela fosse essa daqui. O que a gente sabe? Que essa casa aqui ela não pode ser nem amarela nem branca. Então, o que ia acontecer? Essa casa aqui ela ia ter que ser a casa azul, né? Porque é o que sobra. Só que se essa casa fosse azul, a gente não ia ter uma casa branca entre a rosa e a azul aqui. Então não dá pra casa rosa ser essa daqui. E aí agora a gente chega na nossa última possibilidade. Será que a casa rosa, ela pode ser essa daqui? Pessoal, se essa casa, ela fosse rosa,
Essa casa aqui poderia ser, por exemplo, a branca, essa daqui poderia ser a azul, e aí essa outra que sobra poderia ser a amarela. E aqui a gente já está cumprindo todos os requisitos da questão. Uma casa branca entre uma casa rosa e azul, e a amarela ela não está no topo. Então, pessoal, a gente tem mais uma possibilidade de alocação da casa rosa. E aí a gente já andou com ela ao longo de toda a rua aqui, né? Então a gente já esgotou as possibilidades. Então, quantas possibilidades diferentes de posição que existem para a casa da fachada rosa? 1 mais 1, que é igual a 3 possibilidades. Então, pessoal, a resposta da nossa questão 30 é o item C, 3. E essa foi a resolução da nossa questão de hoje. Espero que tenham gostado, e se tiverem gostado, peço para que deixem o like de vocês e se inscrevam no nosso canal. Até uma próxima e tchau, tchau!